Olá, muito boa tarde. O Instituto Diocesano de Formação Cristã, no Patriarcado de Lisboa, e o Centro de Formação à Distância, está a iniciar o período letivo. É um vasto leque de oportunidades formativas, onde se destaca também um curso dedicado à Laudato Si. São propostas que vamos ficar a conhecer com Paulo Paiva e Marco Bernardino, que nos deixarão ainda também um olhar em torno da proposta litúrgica daquele que será o 30º domingo do Tempo Comum. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Estamos em início de ano letivo, as coisas estão a começar, o mesmo acontece pelo Instituto Diocesano da Formação Cristã, no Patriarcado de Lisboa. É uma estrutura formativa aqui na Diocese que procura responder à necessidade de formação por parte das comunidades cristãs. Já tem alguma tradição, algum passado, mas está numa atitude permanente de se atualizar também, lendo aquilo que é necessário nas comunidades, é isso? Sim. Exatamente. Neste momento, por exemplo, pegando já para esse último ponto, estamos nos últimos anos, digamos assim, mas nos tempos mais recentes, temos, em verdade, mais pela prática do online, não é? Com o objetivo de chegar a todos e, às vezes, até fora do âmbito da própria Diocese. Mas, de facto, o online tem sido muito útil e agora, neste tempo de pandemia, ainda mais, não é? Podemos dizer, o Instituto tem duas grandes vertentes, ou dois grandes regimes, o presencial e o à distância, desde quase a sua origem nos anos 90, mas agora com a pandemia também a Escola de Leigos se viu forçada a ter de propor a todas as pessoas que estejam interessadas ofertas formativas também online, porque as condicionantes da presença física em salas onde decorriam as aulas, a proximidade com os professores e os alunos, aquilo, a isso obrigou, digamos assim. É também uma forma de chegar mais longe e de responder também àquela clássica questão que as pessoas evocam sempre: não tenho tempo, não consigo, à noite, então já não me resta muito tempo. E assim, Marco Bernardino, é também uma forma de, digamos, entre aspas, não haver desculpa para fazer progresso nos conhecimentos da fé. Sim, obviamente é uma ferramenta que está disponível. Os cursos são muito intuitivos, na sua grande maioria. E dá para ter uma formação cristã orientada, porque todos estes cursos têm professores, têm tutores disponíveis para tirar dúvidas, sempre disponíveis para tirar dúvidas online, ou se for mais urgente até através de telefonema, através do mail, e as pessoas podem estar sempre acompanhadas durante este percurso formativo e podem estar em qualquer lugar do mundo, desde que tenham acesso à internet, têm acesso à formação. E, portanto, mesmo quando estão em viagem, quando estão até no telemóvel, podem ter acesso fácil aos cursos e de uma forma bastante intuitiva também. Esta oferta formativa também parte muito de uma leitura vossa, não é? Do próprio Instituto Diocesano de Formação Cristã, daquilo que se percebe que faz falta, não é? Sim, e sim. fazem um bocadinho esta aflição das necessidades. Sim. Exatamente. Para dar aqui o exemplo, nós temos verificado que a nível, por exemplo, bíblico, há uma grande procura, portanto, ou digamos uma grande fome, uma grande sede de saber mais sobre a Bíblia. E nesse sentido temos oferecido e proposto vários cursos nesse âmbito, quer os nossos cursos básicos de mensagem cristã, que têm a componente bíblica em todos eles, quer, ultimamente, gratuitos, temos os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São Mateus, dois cursos pequenos, gratuitos, tanto estão de livre acesso a toda a gente, como este da Laudato Si, que vamos falar daqui a pouco, e que visam exatamente dar algumas bases bíblicas às pessoas para se inteirarem, para conhecerem melhor os textos, para poderem ler elas próprias os textos com mais ferramentas. E esse tem sido algo que temos verificado. Portanto, a parte bíblica, a componente bíblica é muito necessária e há muita procura. Depois também respondemos àquilo que são as necessidades diocesanas. Os programas diocesanos muitas vezes lançam os temas
para se viver e trabalhar nesse ano. E pronto, e aí, por exemplo, o exemplo da missa explicada, que foi também um curso gratuito em 2018, decorria ao ano da missa, não é? Sobre a liturgia, lugar de encontro, e foi também que teve muita procura, e pronto. E aí até foi em conjunto com o setor da liturgia do Patriarcado de Lisboa, portanto aí também depois favorecemos as sinergias que possam haver, pronto, para todos trabalharmos no mesmo sentido. Marco Bernardino, nesta linha há agora também uma novidade sobre a Laudato Si, não é? A questão ambiental está muito na ordem do dia, o Papa recorre a ela frequentemente, alertando as pessoas para esta urgência e o Instituto Diocesano de Formação Cristã também não ficou indiferente. Não, e foi algo que nós pensámos que era necessário chegar a maior número de pessoas possível, a todos mesmo, cristãos, não cristãos, a todos aqueles que se preocupam com o estado da nossa casa comum, como fala o Papa, e por isso nós tentámos montar um curso que abrangesse o maior número de pessoas, de peritos, que nos dessem um olhar científico, mas também espiritual e também técnico sobre aquilo que são os desafios que o Papa lança nesta encíclica e que são nevrálgicos para os nossos dias. E mesmo em termos espirituais, em termos teológicos, é de uma densidade e uma profundidade, mas não só para os cristãos, para todas as pessoas, para todos aqueles que habitam no nosso planeta, e é muito importante um olhar crítico, ponderado, sobre aquilo que vem no conteúdo da carta. Não é só divulgar o conteúdo da carta, mas o próprio conteúdo da carta apresenta-nos desafios muito importantes que depois é necessário que haja gente que já pensou nestes assuntos, que já ponderou, que investiga e que nos dê depois uma noção, uma orientação que nos possam orientar, balizar naquilo que depois são os desafios que o Papa lança e que são muito importantes para os dias de hoje. De resto, tem existido por parte da Igreja iniciativas diversas e vários grupos têm surgido e mobilizado também em torno desta questão. É cada vez mais necessário também criar uma linha de reflexão dentro da própria Igreja, exatamente, uma conversão, a tal conversão ambiental, exatamente, que se fala, exatamente, e que vai ganhando também uma estrutura teológica, não é? E é importante também ter estes pontos de formação presentes. Muito importante, porque a conversão que fala o texto do Papa é uma conversão não só em termos de religiosa, mas é uma conversão de vida, ou seja, é olhar para a nossa vida e tentar olhar para ela de uma forma crítica e ver de que modo é que eu próprio tenho orientado a minha vida e tenho respeitado os outros que estão à minha volta e aquilo que são os dons de Deus que me são oferecidos. E dessa forma é toda uma panóplia de questões que depois decorrem daqui. Se eu vejo o outro como meu irmão, se Deus é nosso Pai, como é que eu depois encaro os outros? Como é que eu lido com os outros? Como é que as minhas opções orientam para a defesa do outro ou apenas para o meu egoísmo pessoal? E depois imiscui-se em tudo aquilo que é a realidade do dia-a-dia, a questão política, a questão social, a questão da disponibilidade de recursos, o desfavorecimento dos mais pobres e a discrepância entre o hemisfério norte e o hemisfério sul do globo. São muitas questões, quer técnicas, os ecossistemas, o que é que a perda de ecossistemas, das florestas, de bacias hidrográficas e a poluição vem provocar depois também naquele que é meu irmão. E se está ao meu alcance poder mudar alguma coisa, então é bom que nós comecemos a olhar de outra forma para aquilo que são as nossas ações. Claro. Paulo Paiva, como é que as pessoas podem conhecer, chegar, inscrever-se, entrar neste desafio formativo? Eu queria também dizer só aqui mais duas coisas. Força. Porque falou nas várias entidades que têm contribuído para isto e de facto este curso da Laudato Si, tudo está interligado, é o subtítulo do curso que vai começar no dia 9 de novembro
também não era possível sem o apoio da Fundação Meli de Melo e da Agência Eclésia, portanto, na parte mais de conteúdos e da produção dos conteúdos, e depois duas parcerias muito importantes. O Centro Cultural Franciscano, onde vai ser realizado o encontro presencial, assim esperamos, se for possível com a pandemia, no dia 8 de fevereiro, e a Rede Cuidar da Casa Comum, que é, lá está, uma dessas organizações que tem como objetivos dar a conhecer a Laudato Si e também, junto da Igreja, junto das paróquias e das comunidades, tornar a Laudato Si algo que se possa ver, não é? Que se possa experimentar, concretizar com os seus focos de conversão ecológica. A Laudato Si, a Rede de Cuidar da Casa Comum existe fruto da professora doutora Manuela Silva, que faz agora um ano do seu passamento, e este curso é também em homenagem a ela, por insistência do nosso presidente, o cônego António Janela, que quis que este curso também fosse em homenagem a ela, por causa do exemplo que ela deu, do papel importantíssimo que ela teve nesta passagem de milénio em Portugal e incontornavelmente na Igreja, nesta área social, económica, política até, e ela está na origem da Fundação Betânia, está na origem da Rede de Cuidar da Casa Comum, portanto, era alguém incontornável, e a ela vamos dedicar uma das unidades do curso. De resto, as matrículas, inscrições, sim, online... É muito fácil, é muito fácil. As pessoas acedem ao site do Instituto ou diretamente na nossa plataforma Moodle, têm lá o curso que diz entrar no curso, têm que criar a sua conta, isto se ainda não a tiverem criada, já temos mais de 2 mil pessoas, portanto 2 mil utilizadores, muitos deles já têm conta criada, e basta entrar e inscrever-se, é gratuito, podem fazê-lo sozinho, tem lá uns vídeos que ajudam a esse processo, portanto visitem o site e inscrevam-se. É também muito importante, Marco Bernardino, que os párocos chamem a atenção, não é, das suas comunidades, às vezes há desconhecimento destas realidades, não é? Nem toda a gente sabe. E por que não os próprios pastores estimularem esta fome formativa das suas comunidades? Exatamente. Aliás, esse é a ambição do Centro de Formação à Distância, não é? É chegar ao maior número de pessoas possível e que tenham aqui uma base formativa que não têm acesso fácil nas comunidades. Claro que os párocos, os priores, têm um papel muito importante na divulgação disto, inclusive, não é? Se veem que há gente nas suas paróquias, nas suas comunidades, que tem necessidade formativa, que anseiam por essa formação, que acham que têm ali perguntas que não conseguem obter resposta, e essa sede é aquilo que nós pretendemos, não é? Claro. É chegar a essas pessoas. Sei de resto que até há propostas formativas já elaboradas a pedido das comunidades cristãs, sim, não é? Nós temos módulos formativos na Escola de Leigos, muitas vezes que têm que ser solicitados pelos próprios párocos para poderem ser realizados. E pronto, temos um que vai começar hoje, a Caridade na Missão da Igreja, por exemplo, que responde a uma necessidade das paróquias de hoje. Não é preciso inventar a roda, ela já está criada, oleada, é só preciso solicitá-la e pô-la a girar. Eu vou contar com a vossa presença aqui também para olharmos já a liturgia do próximo domingo. É habitual fazê-lo no programa Eclésia à sexta-feira. É o 30º domingo do Tempo Comum e vamos ficar agora a escutar o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior do mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Marco Bernardino, o
o amor aqui como elemento central da hierarquização, digamos assim, dos mandamentos, e Jesus é muito claro. Muito claro. Este Evangelho e todas as leituras deste domingo são um apelo a centrarmos naquilo que é realmente essencial. E aquilo que é essencial é o amor a Deus e, consequentemente, o amor aos irmãos. É isto. Jesus fala sempre de que vem instituir o reino dos céus, não é? E o reino de Deus. O reino de Deus é isto, é como eu sinto o amor de Deus por mim, há necessidade de partilhar esse amor com os outros, independentemente da sua origem. Não é? Há sempre aqui uma tentativa de inclusão e não de exclusão. E vem ao encontro daquilo que vem na Laudato Si, a questão de todos sermos irmãos, a questão do Fratelli Tutti e agora do Papa também. É sempre a mesma questão. A questão, lá está, não é uma questão que seja nova, já tem 2000 e muitos anos e antes disso já se falava na leitura do livro do Êxodo. Portanto, mas é um apelo ao essencial daquilo que é a nossa identidade e a nossa fé. Paulo Paiva, realmente há aqui há uma intencionalidade, digamos, há algo matreira de quem faz a pergunta a Jesus, mas na sua resposta percebemos como o amor ao próximo ou o amor a Deus são realidades perfeitamente interligadas e também neste estar e ser igreja as coisas não são dissociadas, não é? Não, de todo. Pelo contrário, Santa Teresa, por exemplo, Santa Teresa de Jesus dizia que o amor a Deus é difícil de se perceber, mas o amor ao próximo não. Então, quanto mais amarmos o próximo, mais percebemos que amamos a Deus. Então, esta concretização, estes gestos reais que podemos verificar no nosso dia-a-dia, são de facto gestos de amor a Deus, não é? Portanto, não estão em concorrência um com o outro, pelo contrário, estão os dois a tender para o mesmo fim, que é o amor. De facto, e pegando na conversa sobre a Laudato Si, nós podemos fazer muitas coisas bem feitas e boas, mas o verbo aqui que Jesus utiliza é amar. E esse transporta-nos para um outro nível de comportamento, para um outro nível, para um outro estado de espírito, digamos assim, para um outro olhar. É o olhar do amor. Não é? Olhando já aqui a primeira leitura do livro do Êxodo, Marco Bernardino, ao ler, parece que estamos a ler a mais recente encíclica do Papa, Fratelli Tutti, não é? Há aqui uma preocupação social muito evidente e lá está, o amor sempre é o dialeto do relacionamento daqueles que seguem Deus com a humanidade. Exatamente. Eu gosto esta leitura do livro do Êxodo, se dúvidas houvesse sobre este Deus que acompanha sempre a história da humanidade, é a maior evidência disto, não é? Porque o amor de Deus esteve sempre presente na história da humanidade. O querer que o homem seja cada vez mais neste sentido de amar cada vez mais e amar cada vez mais o outro. Isso é uma atenção particular aos mais frágeis, não é? Aos mais frágeis, aos mais desprotegidos, não é? O caso do estrangeiro, na antiguidade, era um problema grande, não é? Porque as comunidades eram fechadas, alguém que vinha de fora era sempre excluído, não é? E há aqui uma tentativa de olhar para essas pessoas e todas aquelas que são as mais desprotegidas na sociedade e não se fazer aproveitamento delas, mas incluí-las na comunidade, fazer delas uma comunidade, também com elas uma comunidade de irmãos. E, portanto, isso é aqui essencial. É a tal questão da caridade. É a operacionalização daquilo que é o amor de Deus em concreto, em definido. Força, muito rapidamente. Não, é que o Papa fala, e ainda há pouco tempo, e com esta Fratelli Tutti também é nesse sentido, a crise não é só ecológica, não são só as alterações climáticas, é uma crise socioambiental, não é? E temos aqui plasmado das leituras de hoje essa necessidade da ecologia também humana, não é? Que ele fala, que ele tem vindo a falar nestes últimos anos. Eu ia passar a palavra a si, Paulo, porque relativamente à segunda leitura, da primeira aos Tessalonicenses,
Apresenta-nos aí, Paulo, quase um certificado de vida cristã a uma comunidade que ele enaltece, mas que ao fim e ao cabo fizeram aposta consciente também, alinhados neste mandamento do amor, ainda que isto traga por vezes atribulações e dificuldades ao nosso estar e ser cristãos. Mas é um bocadinho esse o centro desta segunda leitura. Sim, eu diria que nós verificamos nesta segunda leitura que aquela comunidade foi capaz de dar o exemplo mesmo nas dificuldades. E às vezes também amar é isso, não é? Amar não é só coisas boas e só rosas, como se costuma dizer. Quem tem filhos sabe muito bem que amar também é dizer que não, não é? Portanto, esta comunidade foi exemplo por causa disso. Foi capaz de, apesar de todas as dificuldades que as primeiras comunidades cristãs tinham, e aqui na área ali da Grécia, foi capaz de dar o exemplo e Paulo ouvir noutros locais o testemunho dessa mesma comunidade. Isso para qualquer pregador há de ser uma alegria muito grande, não é? Muito bem, o tempo não nos permite ir mais além, mas também ficou o essencial desta proposta da liturgia para o 30º Domingo de Tempo Comum. Ficou também o desafio formativo do Instituto de Formação Cristã e que as pessoas não esqueçam, não é? Esta proposta bem necessária também à vida das comunidades. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui. Mesmo no final, convido a que não perca, mais logo, o programa Eclésia, que pode escutar na Antena 1. É a partir das 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.